Pessoal, eu tô prestes a trazer um vídeo incrível para vocês aqui. Vai ser um misto de emoções, eu confesso para vocês. Vocês vão ficar indignados, ao mesmo tempo vocês vão comemorar e ficar na expectativa. E bom, dentre os assuntos que eu vou trazer para vocês terem uma ideia aqui é sobre o pronunciamento feito por Jair Bolsonaro, o ex-presidente que reviveu momentos lá em Juiz de Fora, esteve lá na cidade onde tomou a facada agora nessa semana. Ele fez um pronunciamento lá e que eu consegui detalhes aqui. Eu vou trazer as palavras para vocês vão ficar chocados com o que ele disse, de verdade. Além disso, gente, de forma inédita, ministro do ex-presidente Bolsonaro, sim, Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente, ele deu 5 dias, ele intimou o Xandão, que a gente vai ter que ver isso. Olha, eu não tinha visto ninguém ainda, né, aí batendo de frente com o Moraes, dentro do STF pelo menos não. Tô vendo agora Nunes Marques intimando ele. Bom, a gente vai dar detalhes desse assunto aí pra gente entender aí que pé anda essa situação toda. Acontece, gente, que o ministro do Lula, que acabou de cair, o Silvio Almeida, foi demitido ontem. E olha, tem umas reportagens aí que a gente vai ter que esclarecer, porque a Globo tá assim, colocando o presidente atual aí num pedestal, dizendo que, né, foi isso, o presidente já demitiu e tal. Só que, cara, tem detalhes de que o presidente já sabia desse caso há meses. Eu vou trazer tudo isso, a gente vai desvendar porque aqui a gente mostra, aqui a gente não esconde nada. Além disso, a gente também vai falar sobre o Marçal, né, gente, que acaba aí, né, de ser intimado e tá prestes a receber uma multa diária. Por quê? Por direito de resposta a bolos em suas redes sociais. Bom, a gente vai ver tudo isso e muito mais agora. Então apertem os cintos aí, né? Sentem-se em suas cadeiras confortáveis, porque vem muita informação na tela. Então já compartilha, deixa o like e vem comigo aqui, porque o canal Debate em Foco tá no ar. Pessoal, já aqui na tela a gente vai falar rapidamente sobre esse caso do Silvio Almeida, pessoal. Olha só, Silvio Almeida reúne vídeos e mensagens e promete cair atirando. Bom, se vocês acham que com a demissão aí do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos aí do governo do amor, ele vai ficar por isso, vai deixar assim, não. Vai ter muita polêmica e muita coisa que a gente vai acabar ficando sabendo aí nos próximos dias, isso pode ter certeza. Tudo isso porque o ministro e a própria esposa já vieram a público desmentindo, e a gente sabe que o governo Lula ficou do lado da Aniele Franco, a própria Janja já postou foto beijando ela, o Lula dizendo que não pode ficar com alguém, né, que tá com acusação de assédio no seu governo. O fato é, gente, que a gente viu aqui, eu vou trazer para vocês um trechinho, a Globo passando um paninho e revivendo aí, inclusive, né, um caso que aconteceu no governo do ex-presidente Bolsonaro. Não, gente, eles não esquecem o ex-presidente. E a gente tá aqui para isso. A gente vai mostrar para vocês, né, como a hipocrisia ela impera, principalmente na esquerda. E aqui eu vou trazer para vocês, gente, é fundamental que eu traga para vocês esse trechinho do vídeo e depois a gente vai comentar sobre uma coisa assim que vai simplesmente quebrar toda essa narrativa, né, hipócrita que a gente percebe em alguns jornalistas que tentam de alguma forma ou outra passar aquele paninho. Bom, vem pra tela comigo, gente, que além do o próprio Silvio Almeida aqui então declarar, né, que vai mostrar vídeos e mensagens, e isso pode acabar assim como uma bomba no governo Lula, porque a gente sabe que o governo Lula tá do lado da Aniele Franco e tá, né, simplesmente agora tocou aí o Silvio Almeida para que seja, né, investigado, foi demitido. Acontece que a informação é que o Silvio Almeida teria havido uma conversa para que ele pedisse a demissão, ele não quis, demitiram ele, e aí a gente vai ver agora um trechinho da Globo passando um paninho, revivendo o ex-presidente. Depois, gente, depois a gente vai destruir esse argumento deles. Como estava dizendo aí o Gabeira. Agora, trucado, o presidente demitiu, Ana. Exato, Dani, e é muito importante que tenha havido uma demissão do Palácio do Planalto. A gente está, claro, falando do processo político, ainda há todo um processo investigativo e criminal para correr, mas no processo político, Lula
acerta ao demitir o ministro. Ele, por exemplo, se diferencia do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, tendo que lidar com um presidente da Caixa que estava com uma série de denúncias de assédio também, assédio sexual especialmente, deixou esse servidor, esse ajudante, esse auxiliar pedir demissão. Olha só, né, gente, como né? Quer dizer, então, que o ex-presidente Bolsonaro deixou aí com várias denúncias o caso rolando e não demitiu, esperou o cara se demitir, mas que o governo Lula foi ágil, né? O cara foi lá e demitiu assim que soube. Não, pera um pouquinho, gente, tem algo errado nessa história. E olha a informação que foi trazida pela CNN e que agora vai assim, ó, cair por terra, né? O argumento que deu ali a jornalista que militou, né, gente? Militou, trouxe o ex-presidente, né? Tentou passar um paninho. Olha só o que disse aqui na CNN o pessoal que desvendou esse mistério. Você tem a informação, então, de que o presidente e a primeira-dama, sim, souberam antes. Eles não foram pegos de surpresa pela imprensa. Eles, assim como outros integrantes da alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já há semanas, essa é uma história que vinha circulando por aqui e, de acordo com aliados do ministro Silvio Almeida, ele já sabia desta denúncia há mais de 7 meses. Ele tomou como medida preventiva abrir um tipo de compliance pessoal. Poucas pessoas têm essa informação. Ele contratou um escritório de advocacia formado por mulheres negras. O ministro falou com a sua família sobre a denúncia que estava crescendo em Brasília e os desdobramentos que isso poderia ter, a fim de ter os apoios das pessoas mais próximas de sua confiança e que pudessem mostrar que ele é inocente. Ou seja, pessoal, há 7 meses já rolava esse assunto, essas denúncias, o cara continuou no cargo dele porque tentaram de alguma forma, né, investigar aí, né, sem que as pessoas soubessem, ou deixar por isso mesmo, ou talvez não causar aí um problema no governo. Olha só, pessoal, imagina se isso acontece no governo do ex-presidente Bolsonaro, gente. É muita hipocrisia. Agora, pessoal, uma situação aqui que me intriga bastante. Não que o governador não possa se reunir com o Moraes, né? Cada um reúne com quem quiser. O fato é que essa informação aqui foi trazida pelo Globo, foi repercutido em mais outros jornais e o Paulo Figueiredo, a princípio, repostou, né, confirmando essa informação. Inclusive, esse aqui é o site do próprio Paulo Figueiredo, onde ele posta essa notícia aqui do Tarcísio, que teria recusado um jantar com Moraes, gente. Pois é, Tarcísio, que teve no meio de polêmicas nos últimos dias, principalmente porque ele redobrou a aposta em cima de Ricardo Nunes. Agora vem essa informação aí de que o Moraes teria convidado ele para um jantar em sua casa, só que ele negou. Negou por quê? Porque na visão dele, e aqui eu vou trazer aqui o que foi dito, né? Justamente o que teria sido dito aí por Tarcísio Nunes, que foi o seguinte, ó. Tarcísio afirmou que a presença dele poderia gerar polêmicas, já que o jantar foi oferecido no dia em que Moraes decidiu censurar a rede social X, o que é duramente condenado na base bolsonarista. Bom, o fato é, gente, e que o Paulo inclusive levantou essa pulga atrás da orelha gente, pera um pouquinho, tá, ele recusou o jantar, ok, beleza, mas convidou o Tarcísio para um jantar? É esse o nível de intimidade? Não sei vocês, o fato é que o que se diz é que o Tarcísio seria um interlocutor aí entre o ex-presidente Bolsonaro e o próprio Moraes, justamente por conta aí desses processos que envolvem o ex-presidente, pessoal. O fato é que é bem intrigante esse assunto. O Tarcísio Nunes, ele, né, de certa forma aí nos últimos dias, por conta aí do efeito Marçal, e ele ter apoiado indiscutivelmente o Nunes, inclusive quando o ex-presidente Bolsonaro
teria dado uma dica para ele se afastar um pouco. Isso aí acabou estremecendo um pouco essa relação. Mas aqui eu quero a opinião de vocês, gente. Comentem vocês aqui embaixo. Pessoal, agora olhem essa informação. O ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, acaba de intimar o ministro Moraes a dar explicações em um prazo de 5 dias. O ministro tem 5 dias para explicar a sua decisão de suspender a rede social X, a rede social de Elon Musk. A gente sabe que o Elon Musk está postando vários e vários arquivos aí, né, denunciando o ministro Moraes em um perfil que ele criou lá chamado Alexandre Files. Acontece agora é que o ministro Nunes Marques, ele se tornou o relator de um pedido feito pelo Partido Novo, partido de Marcel Van Hatten, de Eduardo Girão. Esse pedido feito pelo Novo e pela OAB, mas que a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela pediu, na verdade, só para que seja revista a multa aos usuários, aquela multa de R$50 mil para quem utilizar com VPN. Acontece que o Novo não, o Novo pediu para que essa suspensão caia, né, e deu ali uma série de fundamentos para isso. Acontece é que esse processo, esse pedido caiu nas mãos de Nunes Marques, ele virou relator. Ele encaminhou a plenário para a corte, né, depois fazer a votação dessa suspensão aí, se ela vai continuar ou não. Acontece que, em paralelo a isso, o ministro, então, acaba de intimar o ministro Moraes para que ele faça uma fundamentação aí dessa suspensão, que ele dê mais detalhes sobre isso. E deu um prazo, né, gente? Isso que é algo inédito, né? Deu um prazo aí de 5 dias para que o ministro, ele se pronuncie. Bom, gente, eu confesso pra vocês que quando eu vi essa informação, ministro, né, ex-ministro de Bolsonaro intima Moraes, a gente fica com aquela coisa assim do tipo, nossa, a gente não vê muito isso, né? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo, porque assim, eu tô curioso pra ver quais serão aqui, né, os detalhes que serão dados pelo ministro por conta dessa suspensão. E a gente vai ficar sabendo também lá na frente como vai ser essa decisão do plenário. Eu vou trazer aqui para vocês, gente. Olha, eu confesso que na minha visão não vai cair essa suspensão. Assim como o Elon Musk está dobrando a aposta, né, denunciando, criou um perfil, o Moraes bloqueou aí carros da Starlink, aeronaves, empresa que não tem a ver com o X, né, que é a parte, digamos assim, não é a empresa rede social X, mas a Starlink tem como um dos donos o Elon Musk. Então isso aí já escalou para os dois lados, então eu acho muito difícil que essa suspensão caia. Se cair, não vai ser por conta do Moraes, provavelmente, deve cair aí por questão de votação de plenário, mas que o que se sabe é que o plenário deve, né, mais ou menos aí uma ideia de que vote aí pela permanência da suspensão. A gente vai ver muitos detalhes aí que devem acontecer nos próximos capítulos e eu vou trazer para vocês. Pessoal, agora atentem para essa informação que é muito importante. O ex-presidente Bolsonaro, assim como eu havia trazido já nessa semana, ele estaria em Juiz de Fora, justamente para poder, né, participar de um evento lá que é pela vida do ex-presidente. Lá foi onde ele tomou a facada em campanha da eleição de 2018, a gente não pode esquecer disso. Acontece então que lá ele deu algumas declarações, e olha, foram declarações fortíssimas, inclusive sobre o que vai acontecer hoje na Avenida Paulista. Então prestem bem atenção aqui nas palavras do ex-presidente. Vamos desafiar o sistema que eu comecei a abrir suas vísceras exatamente há 6 anos. Além disso, pessoal, ele falando ali do ministro, ele disse o seguinte: aquele ministro do STF não dá mais, ele não tem sensibilidade, não tem noção, age como um obcecado para perseguir a minha pessoa. Bom, acontece, gente, que ele também citou o caso dele ter saído, né, para os Estados Unidos lá naquele período ali do final do ano para o início de janeiro, quando ele acabou estando fora aí de todo aquele evento que aconteceu, né, daquelas manifestações aí que acabaram com vários presos políticos. E ele citou o seguinte também: não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo meu Brasil. Quando eu saí daqui em 30 de dezembro de 22, algo me aconselhou a agir daquela maneira. Eu pressentia que algo estava para acontecer. Se eu tivesse ficado aqui no 8 de janeiro, teria sido preso e até hoje estaria preso. Ou melhor, já estaria morto, porque o sistema não me quer preso, me quer sem vida, me quer morto. Tá aí, né, pessoal? Forte discurso do ex-presidente Bolsonaro e deixando muito claro aí qual que é o objetivo da manifestação na Paulista, né?
apesar de ter pedido aí para não levarem cartazes e tudo mais, inclusive citando o nome aí do ministro, mas acontece que ele deixou lá em Juiz de Fora, então, essa mensagem aí justamente sobre o que será essa manifestação na Paulista no dia de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Pablo Marçal, né, pessoal, que está em El Salvador visitando o presidente Bukele e que tudo indica que ele não deverá vir para a manifestação do 7 de setembro, apesar que ele deixou em aberto dizendo que era surpresa. A verdade é, gente, que ele também não tem um dia de descanso. Isso porque a justiça impôs uma multa diária de R$100 mil por não cumprir o direito de resposta ao Boulos. Bom, vamos tentar entender isso daqui, até para a gente poder, né, desvendar mais esse mistério. A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou que o candidato, então, Pablo Marçal, publique em até 24 horas o vídeo de direito de resposta de Guilherme Boulos e seus perfis da rede social. A decisão segue após a campanha do pessoalista alegar que o Marçal, então, teria alterado a foto da capa do conteúdo de Boulos na exibição do material no feed do seu Instagram. A multa é caso o empresário ele não cumpra, e seria uma multa de R$100 mil. Bom, acontece, né, gente, que ele vai ter que postar no outro Instagram dele, que é o secundário que ele criou, porque o principal foi derrubado a pedido, né, do partido da Tabata, que é essa questão da multa. A verdade é, gente, que ele tá causando demais, e isso tá incomodando muito, a ponto, inclusive, deles, né, do tribunal aí, tá verificando a possibilidade de não deixarem utilizar cortes na próxima eleição, que existiria aí uma indústria dos cortes. Olha, é bizarro, gente. Em vez de eles equipararem aí tempos de televisão para todos os candidatos, independente de partido, né, eles estão dizendo que não tem isonomia aí no caso dos cortes. Bom, a gente vai ver mais detalhes disso aí no futuro, porque algo com certeza deverá ser feito nesse sentido e a gente vai trazer informação para vocês. Agora a gente precisa falar um pouquinho desse caso, né, pessoal? Que olha, isso aqui é simplesmente uma coisa que não dá nem para acreditar, pessoal. O senador Marcos Duval, ele teve aí 50 milhões em, digamos, contas bloqueadas. Não que ele tenha 50 milhões. O Moraes, ele deu 50 milhões de bloqueio nas contas dele. Então ele mostrou lá um extrato bancário da conta dele, onde tem lá menos 50 milhões negativos na conta do Banco do Brasil dele. Cara, é uma coisa assim surreal e bizarra. E aí eu já vou trazer na sequência aqui uma fala então do Marcel Van Hatten, do Eduardo Girão, junto com o Marcos Duval. Mas eu vou trazer aqui o Carlos Portinho. Gente, o senador Carlos Portinho, como eu falo no interior, ele subiu num porco. Olha o senador Carlos Portinho se dirigindo ao Pacheco, falando sobre esse assunto com ele. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso. Porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. E aí, pessoal, em um ato de solidariedade e companheirismo e coleguismo, e seja o que for, né, gente? E humanidade, eu diria. O senador aqui, Eduardo Girão, juntamente com o deputado Marcel Van Hatten, gravaram esse vídeo junto com o Marcos Duval em pleno Senado, falando justamente sobre esse assunto. Fico muito feliz de estar aqui, ter acompanhado a sessão até esse horário, até a gente se emociona, porque a gente está fazendo parte da história do Brasil, um momento difícil da história, mas é graças a todo mundo que nos acompanha, que nos manda mensagens de otimismo, de ânimo. A gente sabe que vai superar. Está aqui também o senador Marcos Duval, a gente estava falando há pouco, está aqui o senador, deixa só um oi aí para tudo. Que, assim, é um absurdo que está sofrendo. Agora encerrou a sessão aqui, mas a noite passada o senador estava dormindo aqui no Senado, né? Com as contas de luz não pagas por falta de dinheiro, de água, né? Porque está com 50 milhões bloqueados na conta de uma forma completamente ilegal. Estão bloqueados, não tem condições nem de fazer compras, ter empregado, não tem, então aqui é o local que vai ter que ficar, não tem jeito. Isso aí. E isso é uma agressividade, não à pessoa do Marcos, mas ao cargo de um senador da República. Que foi votado por centenas de milhares de capixabas, não foi só a votação. Quase 1 milhão de votos lá, desrespeitados. Está, na verdade, penalizando quase 1 milhão de capixabas. Mas, assim, quanto mais ele mostra esse ódio, que é claro, essa vingança, esse atos, sequências irracionais, ainda descumprindo a Constituição, o que é mais absurdo é ver que o artigo 5º
que dá a nossa liberdade de expressão, e o artigo 53, que nos preserva como parlamentares, sendo violado na mais clara, absurda. E eu até falo, o que acharam? Ele está há quase 2 anos me procurando pelo envolvimento. O que acharam até agora? Nada. Ele faz isso para intimidar, ele faz isso para a gente poder não fazer as ações que nós estamos fazendo aqui. E aí eu elogio os dois, porque mesmo me vendo caindo nesse esquema deles de cala a boca, senão te coloco em situações difíceis, mesmo eles vendo, passando por isso, eles não recuaram em nenhum momento. Pelo contrário. Então essa união, isso vai estar criando-se uma união muito grande da direita, e uma união que a gente precisa se fortalecer, não se preocupar com as indiferenças de um de outro, porque a gente tem as indiferenças até com as pessoas que a gente casa, que a gente jura viver pro resto da vida, até com os pais, irmãos. Então, como é que eu vou querer que a pessoa que está comigo pense exatamente como eu? Não existe isso. Então, se ele tem um objetivo, que é o impeachment do Alexandre, o outro também tem, vamos estar todo mundo junto. Dane-se de ideologia, dane-se de partido, não queremos saber, é todo mundo junto com um único objetivo. Porque senão, gente, se a gente recuar, vai entrar para a história como o parlamento mais covarde da história, e nós vamos deixar um legado de sofrimento e mortes para as próximas gerações. Olha o peso que levaremos isso para após estar aqui. Qual é a nossa missão de vida aqui? Exato. A gente não entrou aqui, eu falo com vocês dois aqui, nós não entramos aqui com articulação, com chave. Com chave. Nada, Deus nada. colocou a gente aqui. Foi Vocês Deus têm colocou. dúvida É verdade, disso? é verdade. Então, e Deus está colocando a gente nessa missão. Eu creio muito nisso. Nos preparou para estarmos agora fortalecidos. Se isso foi no primeiro ano, a gente não teria tanta... Então a gente precisa continuar. Não desiste, gente. Tá demorando, vocês estão enrolando e tal. E aquelas pessoas que dizem assim, né, Marcelo? Dizem, mas eu já fui tantas vezes pra rua. Não adianta ir. Olha, isso aí é o que eles querem que você pense. É o objetivo deles. Eles querem que você pense isso, que não adianta. E é na rua que ecoa aqui dentro. Exato. Pode ter a pressão de fora pra dentro aqui, não tem como segurar. Sabe o que acontece aqui? Não é só ecoa, não. As paredes balançam aqui. Vocês precisam ver o desespero que fica aqui dentro quando vê a multidão na rua. É porque vocês não estão vivenciando isso aqui. Eu também não vivenciava antes. Eu achava isso, tô indo pra rua e acontece, acontece. Mas vocês não imaginam. E 7 de setembro, para ir para as ruas, com a bandeira de impeachment, para sair o ministro Alexandre de Moraes, vai ser a primeira vez no Brasil. E nós precisamos mostrar que o Congresso, que o Brasil, que os conservadores, que os patriotas e tudo mais possam estar mostrando para o mundo que nós estamos defendendo a nossa liberdade de expressão, a nossa democracia. Sabe que eu escutei, eu passo assim, não sei se posso falar para não alongar, eu recebi no meu gabinete, há uns 2 anos atrás, um grupo do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Sabe o que eles falaram para mim no meu gabinete? Senador, nós precisamos muito que você defenda a Constituição, a nossa democracia. Eu falei, como assim? A democracia? Vocês são do Partido Comunista? Não, é porque com a democracia eu consigo convencer os outros para ir para o comunismo. Só que no comunismo... Exatamente, mas no comunismo, infelizmente, não pode convencer. Aí você vai sentar lá e você vai calar todo mundo. É isso. Você vê que é absurdo. Então, quando você vê pessoas falando Lula, seja lá quem for, eu sou a favor da democracia, ele está a favor da ponte, que vai facilitar ele dar o golpe, como já deu. E a gente está vendo o alinhamento político e ideológico cada vez mais forte do Lula com os tribunais superiores. Isso é preocupante. Por isso que nós temos que reagir a esse momento, que a gente precisa ir para as ruas e manifestar a nossa posição. Tá aí, pessoal. Palavras, então, do senador Eduardo Girão, do deputado Marcel Van Hatten e do senador Marcos Duval. Eu falei que seria um vídeo em tanto, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta muito aqui embaixo. Não se esquece, pessoal. Compartilha esse vídeo. Deixa o like, porque quando tu faz isso, o YouTube entende que tu gostou e ele vai te mostrar mais vídeos do nosso canal, vai te deixar informado, fechou? Eu conto contigo então e pessoal, fica ligadinho. Logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.